Olá, eu sou Joadir e o carnaval acabou e o Brasil está voltando, né? E eu também estou aqui voltando com os meus vídeos. A série Operação Cavalo de Troia ainda não acabou com a morte do João Batista. Mas tem mais uns 3 ou 4 vídeos que eu preciso concluir essa série, O Gigante da Galileia, baseado na saga Operação Cavalo de Troia. E hoje, com o vídeo número 56, com o título de Telag, o filho de Mateus, Mateus evangelista e discípulo de Jesus. Para se inscrever no canal e aguardar e ser informado da postagem, da publicação dos próximos vídeos, aqui no canto inferior direito da sua tela, tem um botãozinho vermelho, clica ali, clica na sineta e dê o seu like caso você goste do vídeo. E assim que eu publicar um vídeo, você vai receber a informação onde quer que você esteja. Se estiver com o seu celular ligado, você vai receber a informação. E eu fico muito grato se você se inscrever no meu canal. Bom, Jesus, quando ele reuniu, né, fez a selecionou os 12 discípulos, os 12 companheiros, né, que iria permanecer com ele até a sua morte, ele começou a dar instruções. Sempre que possível, ele se reunia, geralmente à noite, para dar instruções de como eles deveriam proceder, né, a partir daquele momento. E ele sempre instruía a todos sobre os procedimentos e cada um tinha uma função no grupo. Eu falo disso num outro momento. Cada um tinha uma função específica no grupo e cada um deveria seguir aquelas normas, né, que foi estipulada por eles, pelo próprio grupo, né? Bom, então ele sempre que podia reunia o grupo e falava. Nesse dia, porém, eles estavam em viagem e pararam na casa de conhecidos de Jesus. Era um casal cultivadores, né, de flores. Tinha ali uma grande estufa que eles tomavam conta. Na verdade, essas estufas eram de Herodes, né, Herodes Antipas, o governador, e eles tomavam conta daquilo ali. E basicamente tinha nessa estufa a criação, né, de o cultivo de íris, né, de flores, né. Jesus então dá uma aula sobre aquilo porque ele já tinha trabalhado em estufa também, segundo o cientista. Então Jesus conhecia bem e estava dando uma aula sobre aquilo ali, e da beleza da criação. E ele fala, abre aí um espaço para falar da beleza e da inteligência do Criador, em que cada ser, cada criação da natureza, tudo que existe na natureza é inigualável, tem uma perfeição do Criador, tem a mão do Criador ali. Então ele explica tudo isso, fala dá vários exemplos, né? Dá vários exemplos, e num determinado momento, todos ali, sem perder uma frase de Jesus, todo mundo ligado ali, de repente o cientista percebe que Mateus, um discípulo, né, que é o evangelista Mateus Levi, ele está recolhido num canto e triste e quase chorando. E então André, o irmão de Pedro, que era na verdade o chefe do grupo, pergunta o que está acontecendo. E Mateus não quis falar e tal, mas com a insistência de André, ele acabou dizendo, né? Acabou, na verdade, fazendo uma pergunta ao mestre Jesus, né? Mateus tinha um filho, por nome Telag,
que ele sofria da síndrome de Down, né? E o cientista explica, o cientista conheceu o garoto, conheceu o filho de Mateus, porque era assim, quando Jesus recrutava alguém, ele passava a noite na casa daquele alguém, para conhecer a família, para que a família conhecesse ele, conhecesse aqueles do grupo que já tinham sido recrutados, etc. Então, nessa ocasião, o cientista conheceu o filho de Mateus. Então, o cientista faz o seguinte comentário com relação ao estado, naquele momento, de Mateus. Sinceramente, estava aborrecido. Pior que isso, estava desesperado. Senti tristeza. Telag, filho dele, tinha 6 anos, mas de fato parecia mais velho. Como eu falei, né? Tudo se devia a um problema genético. O desequilíbrio da porção genética originada pela existência de 3 cromossomos, 21, em lugar de 2. Onde deveria ter 2 cromossomos 21, tinha 3. Aí o desequilíbrio. Por essa razão, os neurônios do portador de Down se oxidam mais rapidamente e morrem antes do normal. Esse era o problema do filho de Mateus e é o problema causado, né, por todos aqueles que têm essa necessidade, né? Um portador de uma necessidade especial chamado síndrome de Down. E ele então fala para Jesus, depois que Jesus explica tudo, da beleza, da criação, da perfeição, de tudo, ele pergunta: onde está a beleza e a inteligência, né? Belinte, foi o nome que Jesus deu, Belinte, a beleza e inteligência do Criador. Então Mateus, repetindo aqui, Mateus fala: onde está a belinte de alguém assim? Onde está a beleza e a inteligência de alguém assim? O filho dele, né? E ele responde, e ele continua, entre aspas, Telag é um endemoniado, ele diz. Jesus faz assim com a cabeça, mas Mateus não vê. E Mateus continua, relatando, né, com requinte de detalhes, como a criança envelhecia a cada instante. E como todo mundo fugia dele. Ninguém queria ficar perto do garoto, né? Naquela casa em Naum, onde ele morava, havia peregrinado um exército de auxiliadores, médicos, etc., né? Sem contar o punhado de bruxos, caldeus, jogadores de carta, astrólogos, feiticeiros e vigaristas. Mateus gastou uma fortuna inutilmente. Recomendaram a ele de tudo para curar Telag. Pó de formiga, cinza de casco de jumento selvagens, respirar o ar de pombas, olhar para os olhos delas nos dias inteiros, criá-las na casa, etc, 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 etc. E mais, comer filhotes de falcão, carne de víbora esfolada com abundância de água e azeite, carne de cascavel, bile verde de víbora e muito especialmente que bebesse sangue de cobra macerada com mel. Todo tipo de informação que as pessoas davam por causa daquele garoto. Quando Mateus acabou de relatar, Jesus falou: seu filho não é um endemoniado. Aí o Mateus, né, se encarregou de dizer: sei que tudo se deve aos meus muitos pecados.
Mateus, disse o galileu levantando o tom de voz, Telag não é a consequência das tuas culpas. Mateus olhou para ele, todo mundo, aí fez um silêncio mortal ali para ouvir o mestre. Ninguém pode ofender o Pai, ainda que o pretenda, diz Jesus. Mateus, André e o casal de etruscos, os cuidadores, né, da estufa, das flores, também não entenderam. Não importava. Jesus continuou. Telag faz parte dos desígnios de Abeba, o Pai, né, o Criador. Então, por que nascem assim? Murmurou o publicano, né, Mateus. O mestre repetiu e com ênfase. Telag não é um possuído pelo demônio, nem é consequência de teus maus pecados. E Jesus disse que, brincando, né, que os pecados de Mateus poderiam ser contados nas mãos, em uma mão. E Mateus pergunta, o que é Telag, então? O filho do homem respondeu com uma segurança que me surpreendeu, diz o cientista. Aí fala Jesus, ele é um gibor. Aí o cientista explica, Jesus usou o hebraico, não o aramaico. O aramaico era a língua que Jesus falava normalmente, era a língua deles. Mas Jesus, como conhecia algumas línguas, ele era versado em grego e conhecia algumas outras línguas. E ele falou em hebraico, não no aramaico, né? Gibor significa herói em hebraico. Aí todo mundo se olha, né, perplexo ali e tal. Todo mundo naquele silêncio, né? Naquela explicação que Jesus estava dando, né, sobre a síndrome de Down. E conhecendo o pensamento de todos, Jesus vira-se para Mateus e fala, não estou zombando, Mateus. Porque Mateus achava, no momento que Jesus estava brincando ali, né? Aí Mateus fala, eu sei, Rabi, mas eu não entendo. Telag é um herói? Aí Jesus decidiu continuar explicando, né? Diz o seguinte, você escolhe antes de nascer. Você escolhe onde você quer nascer, você escolhe o que você vai ser, o que você quer ser antes de nascer. Você escolhe antes de nascer. Aí Mateus, como pode ser que alguém escolha uma coisa dessas? Escolha passar a vida como síndrome de Down. Aí Jesus explica, no reino do Espírito existem leis e razões que a matéria ignora. Eles escolhem encarcerarem-se em si mesmos e viver uma experiência dramática. Ele reservou um tempo, respeitou o silêncio e acrescentou, a mais dramática. Entendes por que os chamamos de heróis? Aí todo mundo faz silêncio. Então o cientista escreve aqui que na mente dele, né, conhecia muitas pessoas assim, e ele fala, na minha mente, aqueles portadores de síndrome passaram pela mente dele, né, os portadores de síndrome de Down, com paralisia cerebral, autismo e etc. São heróis? Criaturas encarceradas
entre as grades de si mesmas, se fosse verdade, aí ele fala, e o mestre jamais mentiu. Essas experiências dramáticas fariam sentido. O Filho do Homem leu igualmente em meu coração e se apressou em declarar. Isso diz o cientista. Esses heróis de Jesus, além disso, multiplicam o amor ali onde estejam e por onde passam. Ninguém ama tanto como aquele que ama uma dessas criaturas. E retificou. Ninguém ama tanto como aquele que ama uma dessas maravilhosas criaturas. Mateus, atônito, deixou de soluçar. O azul de seus olhos se fez mais profundo e intenso. Continua Jesus. Mateus, ninguém exerce a generosidade e o amor puro como fazem os pais ao cuidarem desses seres únicos. Sim, filhos meus, diz o mestre. Telag e os iguais a ele são, na realidade, heróis. É preciso muita coragem para dar continuidade a um trabalho dessa natureza. Eles também constroem o mundo e com amor puro. Mateus, não olhes apenas as vestimentas de Telag, ou seja, a aparência do filho dele, né? Tu acreditas agora que Telag é uma belinte? Ou seja, uma obra com beleza e com a beleza e a inteligência do Criador? Então, faz-se silêncio, novamente. Silêncio total. E Jesus fala, ajoelhemos a alma quando estivermos na presença de um gibor, ou seja, de um herói. São a admiração dos céus. Eu, quando li essa passagem, deve fazer um ano e pouco, mais ou menos 2 anos, que eu li essa passagem, que está no livro, no volume número 9, da página 764 em diante, do volume número 9 de Operação Cavalo de Troia. Eu, quando li essa passagem, a minha percepção dessas pessoas, a imagem que eu tinha dessas pessoas, síndrome de Down, autista, pessoa com paralisia cerebral, etc., mudou completamente. Hoje, eu viajo de ônibus, eu viajo muito de ônibus para o meu trabalho. Hoje, quando senta ao meu lado, que eu sento, geralmente eu uso a cadeira amarela, porque é a vaga, né, do idoso. Eu, com 71 anos, tenho direito a usar aquelas cadeiras reservadas para as pessoas com necessidades especiais e para os idosos. Então, algumas vezes senta do meu lado, quando senta do meu lado hoje em dia, né, depois dessa passagem, uma criança ou alguém com uma dessas deficiências, digamos assim, com dessas necessidades especiais, conserto aqui, com uma dessas necessidades especiais, como a síndrome de Down, por exemplo, a minha maneira de olhar essas pessoas mudou completamente. Porque eu entendi perfeitamente o que Jesus disse. Eu entendi perfeitamente. E se você que está me olhando, que está me vendo nesse vídeo, estiver próximo de uma
de uma pessoa assim, paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, etc. Você olha no olho dessa pessoa. O olhar dela é um olhar de herói. Ali dentro tem um herói que escolheu passar por aquilo ali, por algum motivo. Ele escolheu passar a sua vida preso naquele corpo. Então ali dentro tem um herói. Passe a olhar, passe a ver dessa forma. Que você vai ver que aquele sentimento de pena que às vezes a gente tem quando via uma criança assim, isso mudou completamente dentro de mim. Hoje em dia eu vejo aquilo como realmente seguindo o ensinamento de Jesus. Que ali dentro tem um herói que escolheu passar por aquilo ali. É isso. Eu te peço que, se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, com as pessoas do seu contato, e não deixe de se inscrever no meu canal, porque eu vou continuar com essa série, talvez 3 ou 4 vídeos, né? E ative a sineta para receber a informação assim que eu publicar o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, que vai ajudar muito o meu canal. Gratidão por toda a sua atenção.